Boa tarde, meus amigos do portal Rubem Gonzalez. Hoje sou eu, Cláudio Pacheco. Venho aí mais uma vez fazer um vídeo. Esse vídeo em complemento ao vídeo anterior que o Rubão fez sobre a questão da violência do Ceará. Eu quero agradecer aí ao Raulino Alves e ao Marley Brito, que mandou aí pra gente algumas informações em relação a isso. A gente agradece, e até porque muitas pessoas também estão pedindo, a gente resolveu falar um pouco sobre essa questão. Embora o Rubão já tivesse colocado aí que a gente não ia falar mais muito sobre a questão de segurança pública, mas isso é um caso atípico, né? Tá aparecendo aí nos jornais, na imprensa. Eu vi uma matéria de 12 minutos que saiu na Globo mostrando tudo o que está acontecendo e a desgraça total que isso está sendo na vida das pessoas que vivem aí em Fortaleza, principalmente em relação ao transporte público, o caos que isso se tornou, fora o medo da população de sair às ruas por conta dos assaltos, de bombas explodindo, ônibus pegando fogo, etc. Então, de antemão, a gente se solidariza aqui desde já com o povo do Ceará, que está sofrendo mais uma vez as consequências da inaptidão das autoridades competentes em relação a essa questão da criminalidade. Mas esse vídeo ele é muito importante. Eu nem tenho muito hábito de pedir isso a vocês, mas eu vou pedir para que, é lógico, se você estiver de acordo com o que eu estiver falando aqui, com o que o nosso canal defende, que você compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas, para que elas tenham ciência, na verdade, do porquê isso tudo está acontecendo. Então, assim, a gente vê isso tudo na mídia e é muito importante a gente frisar aqui a questão, mais uma vez, que eu falo sempre, eu sou chato com isso, né, da comunicação. A comunicação, ela está em tudo que é lugar. E nessa questão, em particular, de quem é a culpa do que está acontecendo no Ceará? Porque, pelo que eu vi na imprensa, ela não coloca, na verdade, claramente dizendo de quem é a culpa. Mas quando você vê a matéria, essa que eu vi de 12 minutos, que saiu da Globo, a matéria mostra tudo o que está acontecendo, o medo das pessoas, o sufoco que as pessoas passam para conseguir pegar um ônibus, os ônibus andando abarrotado de gente, com gente pendurada na porta. Um caos total, mais uma vez a população que paga o preço disso, né? Então o que eu quero frisar aqui é de quem é a culpa disso. Meu objetivo não é colocar culpa em ninguém, mas é fazer com que todos pensem sobre essa questão. O Ciro Gomes, ele já estava falando na campanha dele sobre o tema da segurança pública e deixou para nós várias coisas já explicadas em relação a isso, como, por exemplo, essa questão do bloqueio dos sinais de celulares dos presídios. Ele falou isso numa entrevista. Eu vou colocar aqui um pedacinho dessa entrevista que eu peguei da Carta Capital, ele falando sobre essa questão e o que o governo do estado fez, o que a polícia fez no Ceará. Então eu achei importante fazer esse vídeo para deixar muito claro para as pessoas de quem não é a culpa, né? De quem é a culpa, vocês pensem aí com as suas próprias cabeças e decidam. O fato é o seguinte: o que as autoridades públicas ligadas ao governo do Ceará fizeram em relação a isso. Então vamos lá. Desde 2016 começaram sucessivos ataques na cidade de Fortaleza, e isso por conta de uma lei, né, que foi aprovada, que o governador do Ceará, o Camilo Santana, conseguiu fazer aí uma articulação política de modo que a Assembleia Legislativa do estado do Ceará propusesse aí uma lei para se instalassem para que as operadoras de telefonia celular instalassem os bloqueadores de celular nos presídios. Acontece o seguinte, pessoal: o Estado fez o papel dele, pediu para que fosse instalado, mas aí o que aconteceu? O STF derrubou, na verdade, a liminar que obrigava as companhias operadoras de celular que instalassem os bloqueadores, porque eles entendiam, acho que o Marco Aurélio Mello colocou no voto dele, de que isso era de competência da esfera federal. Então não deixaram colocar os bloqueadores de telefone celular. E, enfim, outros estados entraram com ação também desse tipo. Se não me engano foi Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia. E, enfim, todo mundo dançou nessa história, porque
o judiciário entendeu que era inconstitucional essa lei, então isso é competência da esfera federal. E aí a gente fica nesse vai e vem, e a culpa é de quem, né? Então, o que foi feito agora? O que chegou a nós é que essas ações, elas são em represália a uma decisão do novo secretário da administração penitenciária que resolveu agora separar os presídios ali, na verdade, por complexidade de crime. E isso ele está fazendo de acordo com a lei de execução penal. Então esses ataques vieram como uma repressão das facções criminosas que não ficaram satisfeitas com essa decisão. Mais uma vez, assim como aconteceu em 2016, está acontecendo agora. Ou seja, mais uma vez, o que acontece? Isso que eu quero deixar claro aqui para todo mundo raciocinar. Por que estão havendo esses ataques? O que está acontecendo é que eles estão agindo como uma forma de repressão ao que o Estado fez contra eles. Então o que acontece? Quando o Estado se movimenta para acuar o crime organizado ele devolve como uma ação criminosa várias ações nesse sentido que acabam interferindo e atrapalhando a vida aí de todo mundo que depende do transporte público, que ele tem medo de sair na rua e etc e tal. Então assim, cabe ressaltar o que cada um está fazendo para tentar resolver o problema. O fato é que essa questão envolve a utilização de aparelhos celulares para ordenarem os ataques, sucessivos ataques, que na verdade acabam atingindo a população. Inclusive agora quase derrubaram um viaduto. Você imagina a desgraça que seria isso. Então por que isso acontece? Isso acontece porque as facções criminosas têm acesso a celulares dentro do presídio e dão a ordem de lá de dentro. Inclusive, o governo do estado do Ceará, eles parecem que prenderam 14 líderes de facções criminosas e todos eles foram libertados pelo STJ. E aí é aquela história, de quem é a culpa? A gente não sabe, mas enquanto fica essa briga do Poder Judiciário com o Executivo, porque não é do Estado, é federal que tem que resolver, o federal diz que é o governo do Estado que tem que botar o bloqueador, a empresa de telefonia diz que não vai colocar porque ela não é obrigada a colocar, porque ela é obrigada a dar o sinal, não atirar. Então enquanto todo mundo fica batendo cabeça, o fato é o seguinte, isso é mais uma prova de que o Estado ele não consegue cumprir com as suas funções para garantir a segurança da população, ainda que ele tome decisões acertadas, como me parece que foi o caso do governo do estado do Ceará. Então já pela segunda vez, quando o governo do estado tenta reprimir as ações das facções criminosas, parece que eles conseguem de alguma forma que até o próprio Poder Judiciário, não estou entrando no mérito da decisão do Poder Judiciário, eu estou falando em relação à consequência disso, faz com que os criminosos, na verdade, coloquem o Estado acuado na parede, e não o contrário. O Estado não tem autoridade, o Estado não tem força para poder colocar o crime organizado na sua devida caixinha. Então aí quem paga o preço disso somos nós, o povo. E aqui eu vou chamar a atenção do fato que a gente estava assistindo até um debate do governo do estado aqui do Rio de Janeiro, e me chamou a atenção esse fato. No debate para o governo do estado do Rio de Janeiro, no intervalo comercial, eu vi 3 comerciais sobre seguro de vida, sobre segurança privada, e um outro, acho que era seguro de carro, uma coisa assim. Ou seja, numa eleição para governo do estado, a gente vê ali 3 anúncios de produtos, de serviços que são vendidos por conta da ineficiência do Estado em garantir aquilo que seria obrigação pelo que está na Constituição Federal, que é a segurança, né, de que você tem ali os seus bens, você tem o direito à tua propriedade. Você não tem segurança, se roubarem teu carro você vai dançar se você não fizer o seguro, porque o Estado não te garante isso, apesar de cobrar imposto para isso. E saúde, então, a saúde virou uma mercadoria. Essa que é a questão. Se você não tiver dinheiro, você vai ser condenado a ficar nas filas aí dos hospitais públicos que estão caindo aos pedaços para o Brasil afora. E curiosamente, né, o lugar que hoje em dia está muito diferente em relação a essa prestação de serviço é o Ceará, é o governo do estado do Ceará. O Rubão colocou num vídeo aí há alguns dias, acho que uma semana atrás mais ou menos,
falando sobre o quê? Ele colocou Ciro Gomes na mira da Lava Jato. Bom, o que está acontecendo agora não é exatamente a Lava Jato, mas veja que tinha que ter uma surpresa envolvendo o Ceará nessa história toda, né? Depois que o Ciro se mostrou como aquele principal adversário dos rentistas, da banca, né? Dos banqueiros, do capital financeiro, então é óbvio que a repressão vem pesadamente em cima dele, do governador Camilo Santana do PT, que apesar de ser do PT, ele é muito alinhado com o grupo político do Ciro Gomes e do Cid Gomes. Então, assim, na verdade a gente fica esperando para ver quando as instituições vão passar a fazer menos politicagem, no pior sentido da palavra, e vão começar a atuar de verdade com comprometimento dentro da sua finalidade. Isso vale tanto para o Poder Judiciário como para o Poder Executivo e o Legislativo. E nesse ponto agora a gente precisa ressaltar que o que está acontecendo não me parece ser um desleixo ou causa de incompetência das autoridades públicas do governo do Ceará. Então, assim, eu vou colocar aqui para vocês um trecho do próprio Ciro Gomes explicando o que acontece em relação a essa dificuldade de combate ao crime organizado no Ceará e como isso cresceu e por que isso cresceu dentro do estado do Ceará, né? Então fica aí, vou colocar esse pedacinho desse vídeo para vocês e bola para frente. A gente espera aí que o povo do Ceará passe por situações melhores agora, né? Que as autoridades façam alguma coisa para mudar esse cenário, porque do jeito que está, parece que a gente não sabe se o crime organizado é que está invadindo as esferas públicas, a alta cúpula das esferas públicas, mesmo que seja através do medo, né, do descontrole total do Estado em relação à repressão a essas facções criminosas, ou se realmente a gente vai ter aí uma esperança de que as autoridades vão fazer valer a justiça, a lei, e fazer com que a gente tenha um pouco mais de segurança dentro desse cenário que parece ser cada vez está piorando muito, né? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço, até a próxima. E a exemplaridade. Então, a exemplaridade é o seguinte, por exemplo, 100% da cabeça dominante do PCC hoje estão no presídio de São Paulo, mandando e desmandando no crime, determinando mortes em Fortaleza. Por quê? Porque as autoridades de São Paulo fizeram acordo com as facções criminosas. Então a ideia é o seguinte, você pegar toda essa cabeça e segregar imediatamente em presídios federais, as vagas têm metade ociosas, e fazer uma inovação na execução da pena para que eles fiquem segregados, incomunicáveis ou sem o direito ao sigilo da comunicação quando tratar com os advogados e parentes.